Dark Fantasy é um subgênero. Como todo subgênero, ele é meio difícil de definir. Ele nasce do encontro entre a fantasia e o horror. E se você já jogou Elden Ring, Dark Souls ou Bloodborne, você já sentiu essa vibe. Aquele mundo lindo e apodrecido ao mesmo tempo. A diferença mais importante está na forma de contar a história. E dentro dessa ideia cabe muita coisa diferente. Tem obra que vai fundo no horror, com monstros, uma pegada gótica e uma atmosfera de pesadelo. E tem obra que é só fantasia e magia mesmo, sem muitos monstros, mas com uma trama pesada, madura e com acontecimentos muito mais sombrios do que em uma fantasia convencional. O exemplo mais aclamado de Dark Fantasy nos mangás é Berserk, provavelmente a referência do gênero. E não à toa, no ranking de popularidade do My Anime List, ele aparece em primeiro lugar entre os mangás, na frente até mesmo de One Piece. Só que hoje o vídeo não é sobre Berserk. Hoje eu quero te mostrar outros mangás de Dark Fantasy que poucas pessoas conhecem. Centuria foi lançado em 2024. Ele foi criado por Toru Kuramori, que foi assistente de Tatsuki Fujimoto, o autor de Chainsaw Man. O protagonista é Julian, um jovem escravo. Quando criança, ele foi vendido por sua mãe para um ferreiro, que foi um homem que sempre o maltratou. Até que um dia, ele mata esse ferreiro e foge como clandestino em um navio negreiro. Nesse navio, existem outros 100 escravos. Essas pessoas o acolhem e dividem a pouca comida que tem com Julian, mostrando uma bondade que ele nunca tinha presenciado em sua vida. Durante essa viagem, ele fica muito próximo de uma das outras escravas, Mira, que está grávida. Ele acaba vendo em Mira uma espécie de figura materna que ele nunca teve. Mas o que nenhum deles sabia é que o capitão do navio tinha outro plano. Ele queria assassinar todos os escravos do navio para conseguir uma espécie de seguro pela mercadoria, que era o que aquelas pessoas eram na visão dele. O capitão dá início ao plano e mata quase todos os escravos, sobrando apenas Mira e Julian. Mas esse banho de sangue acaba invocando uma entidade marinha ancestral, e essa entidade faz uma proposta para os dois sobreviventes. Em troca da vida de um deles como sacrifício, a entidade iria conceder uma bênção e grande poder ao outro. Julian, ao ver Mira grávida, se oferece para se sacrificar no lugar dela. Mas ela não deixa, pois Julian é apenas uma criança. Então, em uma cena bem brutal, ela enfia uma faca em sua barriga para forçar o parto do seu bebê e também morrer no processo e servir como sacrifício para que Julian sobrevivesse. Isso funciona e a entidade concede a Julian um grande poder. Basicamente, uma força combinada de todos aqueles 100 escravos que foram mortos no navio, incluindo Mira. Esse foi o desejo de Julian, de que seu poder representasse a vida daquelas pessoas que foram gentis com ele. Ele não só ganha uma força sobre-humana, como também ganha 100 vidas, podendo sobreviver a ferimentos fatais. Com esse novo poder, ele mata o capitão e os tripulantes do navio que assassinaram os escravos, e jura proteger e criar a filha de Mira, que tinha acabado de nascer naquele parto forçado. Esse é um resumo do primeiro capítulo de Centuria, que já começa bem interessante. Mais pra frente, o mangá introduz vários outros personagens interessantes e até outras pessoas que possuem poderes similares ao de Julian. Essa obra já tem uma vibe de Dark Fantasy mais tradicional, similar a Berserk, com monstros e criaturas grotescas, bastante gore e reviravoltas mais pesadas. Eu gosto muito da estética, apesar de eu não achar o traço do mangá tão bonito assim. Mas as criaturas do mangá me lembram muito uma combinação de Souls-like com Lovecraft. Tem bastante potencial, e apesar de ser um dos mangás mais populares dessa lista, eu ainda não escuto muita gente falando sobre ele. Tower Dungeon talvez seja a melhor representação de um Souls-like na versão mangá. Os personagens são legais, mas o mais interessante é o ambiente e o universo onde o mangá se passa. Isso porque o autor, Tsutomu Nihei, é um gênio quando se trata de criar estruturas e uma ambientação interessante. Ele é o mesmo autor de Blame, que é considerado por muitos uma obra-prima, tendo como uma de suas maiores qualidades justamente a complexidade e genialidade das mega-estruturas do mangá. Tower Dungeon tem uma premissa básica bem simples. Uma princesa foi sequestrada por um necromante e aprisionada no último andar de uma torre de 100 andares. Após a guarda real falhar em resgatar a princesa, aldeões comuns começam a ser recrutados a entrar nos grupos para tentar salvá-la do necromante. E é aí que entra o nosso protagonista Yuva. A princípio, ele não parece ter nada de muito especial, além de uma força fora do comum. Junto a outras pessoas em uma equipe clássica de RPG, com uma maga e um arqueiro, ele tenta percorrer a torre, que é cheia de labirintos, monstros bizarros e cenas bem pesadas. Parece muito uma dungeon de Dark Souls mesmo, com a equipe sempre descobrindo coisas novas sobre a torre e enfrentando criaturas cada vez mais impressionantes e perturbadoras. Parece um plot bem simples, e de fato é. Porém, o jeito que a história é apresentada é muito interessante.
E apesar dos personagens terem um design mais comum, sem muito destaque, a interação entre eles é bem legal e divertida de acompanhar. Acho também que a escolha do design mais sóbrio e pé no chão dos personagens é proposital, justamente para trazer um ar mais convincente e maduro para a obra, mas também para dar mais protagonismo à dungeon e ao ambiente que eles estão explorando. Esse mangá eu conheci recentemente no formato de manhwa no Webtoon, que é basicamente uma versão vertical adaptada para celular, mas originalmente ele é um mangá, então por isso está entrando na lista. Eu ainda tô lendo, mas o pouco que eu já li me prendeu bastante. O enredo se passa em Junshin, um reino inspirado na Coreia feudal. Nesse reino existiam os Phantom Masters, agentes secretos do rei que viajavam disfarçados pelo país. A missão deles era encontrar oficiais corruptos e fazer justiça pelo povo. Só que quando a história começa, Junshin não existe mais. O reino caiu e se fragmentou em territórios dominados por tiranos e senhores da guerra. É nesse cenário que a gente acompanha Monsu, um dos últimos Phantom Masters. Basicamente, um agente da justiça de um reino que já morreu. Ele carrega um medalhão de bronze, a insígnia do seu posto, e é dele que vem o seu poder, invocar um exército de soldados fantasmas. E Monsu precisa desse poder, porque fisicamente ele é fraco. Ele sofre de uma maldição parecida com asma que o limita muito no combate. Logo no primeiro capítulo, ele conhece um jovem chamado Mon Gryong, que para facilitar eu vou chamar só de Mon. Galera, vai ser difícil falar os nomes aqui porque são todos coreanos. Mas enfim, Mon sonha em se tornar um Phantom Master para resgatar sua amada Shun Hyang, que vamos chamar só de Shun. Ela foi sequestrada por um tirano corrupto. Monsu dá um sermão no garoto. Phantom Master não pode agir por motivações pessoais, tem que ter família. Eles são apenas agentes do rei. E se ele quer salvar a amada, é só aprender a lutar e ir lá. Não precisa de um título para isso. Os dois têm uma conversa bem amigável e quando Mon está concordando com ele, uma espada atravessa seu peito. Ele foi atacado por goblins violentos que devoram humanos. E aqui vem uma das cenas mais brutais desse início. Encurralado, Monsu usa o corpo sem vida de Mon como escudo. Ele não tem como vencer, pois os soldados que ele invoca só ferem humanos. E a maldição que ele tem o limita demais no combate direto. Então ele negocia com os goblins, entrega o corpo de Mon sem resistir. Eles comem uma pessoa a menos, mas evitam a luta. E a cena que vemos é brutal. Monsu caminhando calmamente enquanto os goblins devoram o jovem que minutos atrás conversava com ele. Mas no fim, Monsu tinha escondido um explosivo no corpo de Mon e acaba matando todos os goblins também. Na explosão, a tiara de Mon voa até perto de Monsu. E talvez por culpa, Monsu pega a tiara e decide herdar a missão do garoto, resgatar Shun. Aí conhecemos o tirano que a mantém prisioneira, um homem nojento que se diverte assistindo pessoas se degladiando até a morte. Ele pressiona Shun o tempo todo, diz que Mon não vai voltar, e que se ela aceitar ser sua esposa, ele liberta ela daquela prisão. E essa parte é pesada, porque pouco antes dessa conversa, Shun tinha tentado tirar a própria vida por causa de toda essa situação. Quando Monsu finalmente chega e revela que é um Phantom Master, uma figura temida por todos os oficiais corruptos, ele está prestes a matar o tirano. Mas Shun aparece lutando. E aí que descobrimos duas coisas. Ela é uma lutadora extremamente habilidosa e está sob hipnose do oficial. Enquanto os dois lutam, o povo que sofria nas mãos do tirano aproveita o caos e o assassina em uma cena bem brutal. E quando Shun vai atacar Monsu de perto, ela vê a tiara de Mon. Ela se lembra dele e das promessas que fizeram um pro outro. Uma delas era de que ela seria a Sandu, a guarda-costas do Mon, e os dois viajariam juntos, ajudando pessoas. Depois disso, ela desmaia. O capítulo então corta para Monsu mostrando a ela o túmulo de Mon, explicando o que aconteceu. E quando ele está indo embora, Shun diz que vai ser a guarda-costas dele. Provavelmente uma forma de honrar aquela última promessa que fez pro seu amado. Esse só o começo da história já me prendeu muito. Aparentemente tem muita reviravolta depois e muito monstro e muita criatura interessante. Eu muito provavelmente vou trazer um vídeo mais completo sobre essa obra aqui no canal, depois de eu ler mais capítulos. Hell's Paradise não é um mangá tão desconhecido assim. Ele até ganhou um anime com 2 temporadas. Então ele entra aqui mais com uma menção honrosa. A história gira em torno de 10 criminosos condenados à morte, que são enviados para uma ilha misteriosa com uma missão: encontrar o Elixir da Vida. Todas as expedições anteriores falharam. Os poucos que conseguiram voltar, voltaram com os corpos deformados pouco antes de morrer. Então, o Shogunato promete o perdão oficial para quem aceitar ir e completar a missão. Gabimaru, nosso protagonista, é um desses criminosos. Um shinobi famoso pela brutalidade em combate. Mas a maior motivação dele não é a liberdade em si, é reencontrar a esposa. E nessa missão, os criminosos são acompanhados pelos Asaemon, que são espadachins especializados em execuções. No começo eles vão só como uma espécie de guarda para garantir que ninguém escape, mas ao longo do enredo esses dois lados vão se aproximando e acabam se unindo para enfrentar juntos os perigos da ilha. Para mim a obra acerta muito no world building e nas criaturas grotescas que aparecem por lá.
E apesar do roteiro parecer mais de um shonen do que de um seinen, o cenário, as criaturas e a brutalidade dos acontecimentos carregam exatamente aquele peso de Dark Fantasy. The Beagle Call é o meu mangá favorito dessa lista. E não sou só eu que gosto, ele foi recomendado pelo próprio autor de Vinland Saga. A história se passa em um mundo medieval cercado por torres gigantescas, relíquias de uma civilização antiga. E existem pessoas que nascem com uma conexão especial com essas torres, os Ramos, seres com chifres em forma de galho e habilidades sobrenaturais. Só que aqui os poderes não são genéricos, cada um tem uma lógica própria com regras, custo e consequência. O melhor exemplo é a Zoe. De início, ela parece ter só uma super força comum e genérica, mas na verdade, ela pega a força emprestada dela mesma, do futuro. Ela pode concentrar um dia inteiro de força em 10 minutos de batalha, mas depois precisa dormir pelo tempo que pegou emprestado. Na primeira vez que ela usou esse poder, ela dormiu por 17 anos. E imagina o que aconteceu para ela precisar de tanta força assim. Tem também a Ramos dos Espelhos, que para quem jogou Elden Ring lembra muito a Malenia. O poder dela é simples, criar portais entre dois espelhos. Mas o jeito que isso é usado em batalha é absurdo. Tem até um canhão feito de física e criatividade. E no meio disso tudo, temos o protagonista Lucan. Ele não é um lutador. O poder dele é enxergar o som e transmitir informações para os aliados através de sua música. Parece fraco, né? Eu também achei. Mas é exatamente aí que o mangá te surpreende, porque Lucan é um maestro de batalha. Ele enxerga o que ninguém mais enxerga, coordena o exército inteiro e combina os poderes dos aliados de formas muito criativas. Mas fora os poderes e as batalhas, uma das coisas mais interessantes da obra é a dinâmica entre os personagens. O grupo de Luca vai se tornando quase uma família e a interação entre eles é ótima de se acompanhar. E o mais legal é que esses personagens não são estáticos, eles crescem, amadurecem e mudam muito ao longo da história. Às vezes para melhor, às vezes não. O próprio Luca e a Zoe têm uns dos desenvolvimentos mais legais que eu já vi em um mangá. E ainda tem um plot twist mais pra frente que muda completamente a vibe da história. Como eu disse, esse é meu favorito da lista, tanto que ele tem um vídeo dedicado só pra ele aqui no canal, onde eu falo dessas qualidades de forma mais detalhada. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira ver mais sobre ele. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. É isso. Valeu.